Assim, ó, povo de Deus, estamos começando mais um Vamos Estudar a Bíblia. E no Vamos Estudar a Bíblia de hoje a gente vai ver Daniel capítulo 4. Então, antes de começar o Daniel capítulo 4, eu queria lembrar com vocês o que acontece nos capítulos anteriores. Ou seja, no capítulo 1, 2 e o 3. No capítulo 1, Daniel, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão ser levados cativos para a Babilônia, de Judá para a Babilônia. E quando esses 4 chegarem lá, vão colocar em seu coração de não se contaminarem com a comida do rei e não se contaminarem com os costumes babilônicos também. E no capítulo 2 ele vai falar sobre um sonho que Nabucodonosor teve, que nenhum sábio caldeu conseguia interpretar. E por causa disso, o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios. Só que Daniel falou com o capitão da guarda, pediu que introduzisse na presença do rei. Ele pediu ao rei que contasse o sonho, orou a Deus e Deus lhe deu a revelação. Ele contou para o rei e o rei colocou ele como alta autoridade na Babilônia. No capítulo 3 vai falar sobre os 3 amigos de Daniel, Nabucodonosor, olha, de Daniel. E ele vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro e disse que aquele que não se dobrasse perante a estátua dele iria ser jogado na fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram no coração que Deus é o único Deus deles e que eles não iam se dobrar perante a estátua. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, e o anjo do Senhor chegou ali e livrou eles. Amém? E hoje no capítulo 4, a gente vai aprender, falar e entender mais sobre esse outro sonho que o rei Nabucodonosor teve, que foi muito importante também. Então vamos começar? No capítulo 4, no verso 1, ele vai falar que o rei Nabucodonosor mandou mensagem para todos povos de todas as nações, raças e línguas. Ele mandou essa mensagem aqui. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. 2. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez ao meu favor. Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. E continua no versículo 4. E continuou, e Nabucodonosor vivia sossegado. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio, e tudo ia muito bem. 5. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado enquanto dormia. Ideias, visões horrorosas tomaram conta de mim. Amém? Então ele teve esse sonho que foi igual ao outro, praticamente. O outro deixou ele bastante perturbado, ao ponto dele chamar os astrólogos, os caldeus, os sábios. E nesse aqui ele fez a mesma coisa. Ele fez no capítulo 4, no versículo 7. Vieram todos os sábios, os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde me explicar. Então, pelo fato dele ter chamado todas essas pessoas de novo e ninguém conseguia explicar o sonho, ele mandou chamar Daniel, conhecido pelo seu nome babilônico como Beltesazar. Beltesazar? Né? Beltesazar. Acertei. Daniel capítulo 4, versículo 8, fala assim, ó. Finalmente se apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. Deus com D minúsculo, tá? O espírito dos deuses, dos santos deuses está nele, por isso eu lhe contei o meu sonho. Então ele chama Daniel, que foi o mesmo que interpretou o sonho dele da última vez. E Daniel, o rei vai contar o sonho a Daniel, e Daniel vai pedir direção a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Olha só, o rei vai contar o sonho para Daniel no versículo 10. Eu estava deitado na minha cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta,
no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu. E era tão grande que as folhas podiam ser vistas de qualquer lugar no mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz alta: derrubem a árvore, cortem seus galhos, tirem as folhas, joguem as frutas fora, espantem os animais, que eles estão descansando na sua sombra, e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes, e amarrem com corrente de ferro e bronze no meio do capim no campo. Assim o sereno cairá sobre esse tronco, sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. E essa é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo que ao mais humilde de todos os homens. Amém? Então aqui foi o sonho do rei Nabucodonosor que ele contou a Daniel. E em seguida Daniel vai explicar o sonho ao rei. Isso está em Daniel 4:24. Agora eu vou lhe dar a explicação. Este sonho se trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso dos meios dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Então, aqui foi a explicação do sonho que o rei Nabucodonosor teve, que ele seria tirado do meio dos humanos, ou seja, de nós humanos, e seria transformado num animal. Não assim, ele ia virar um animal. Não, ele ainda ia ser um homem, só que sem consciência e pensando como um ser irracional. Ia viver entre os bichos por 7 anos. Porque Nabucodonosor, ele era um homem que acreditava nos deuses, mesmo vendo que Deus era o Deus Altíssimo. E ele precisava reconhecer que Deus é o único Deus, e ele é. Então Daniel, ele decide dar um conselho ao rei. Ele fala: ó rei, no versículo 27 de Daniel capítulo 4. Ó rei, aceite meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Mas o rei Nabucodonosor não ouviu e de fato que Daniel falou, de fato que o que ele deu a explicação do sonho aconteceu mesmo com o rei. No versículo 29 vai falar assim, Daniel 4. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço de seu palácio na cidade da Babilônia e disse, versículo 30, e disse: como é grande a cidade da Babilônia! Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, e a fim de demonstrar a todos a minha grandeza e minha glória. Aqui a gente já vê que ele não tinha seguido o conselho de Daniel. Ele estava se exaltando. Então, no versículo 31, o rei estava falando quando veio uma voz do céu e disse: preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. 32. Você será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois
Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. De fato, isso realmente aconteceu. Ele viveu 7 anos como um animal, e quando passou os 7 anos, o rei voltou ao normal. E... calma, deixa eu só achar o versículo aqui que fala quando ele voltou. Versículo 34 do Daniel 4. O rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. 35. Para ele, os humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Então o juízo do rei Nabucodonosor volta e ele continua o seu reinado, agora mais justo e crendo somente em Deus, que foi o Deus que deu um sonho a ele, lhe alertando do que iria acontecer com ele. Mesmo assim, ele não quis ouvir a voz de Deus e nem o conselho de Daniel, e por causa dessa desobediência, ele pagou caro. Passou 7 anos vivendo como um bicho, como um animal. E depois de 7 anos, ele finalmente reconheceu que Deus era Deus e o seu reino foi paz e tranquilidade. Eu imagino que ele teve uma paz que ele nunca teve na vida, porque quando a gente está com Deus, a nossa paz, a gente se sente mais em paz, né? Quando nós estamos com Deus. Sem Ele, a gente não é nada. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo Vamos Estudar a Bíblia. E até o próximo, se Deus nos permitir. Tchauzinho!